Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, meu nome é Daniela Zanini, eu sou professora de Psicologia da PUC Goiás e hoje vou estar com vocês conversando sobre as violências e comportamento suicida na adolescência, fatores de risco e proteção. Antes de começar minha fala, eu gostaria de agradecer algumas instituições que nos apoiaram na realização dos estudos que embasaram os dados que eu vou apresentar para vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à FAPEG pelo apoio à pesquisa realizado ao nosso grupo de pesquisa, o GPAIS, sediado pela PUC Goiás. Quero agradecer também ao CNPq, que nos subvencionou, a mim, com a Bolsa de Pesquisador Produtividade, e a alguns dos nossos estudantes com bolsas de pesquisa para mestrado, doutorado e iniciação científica. E claro, como não poderia deixar de ser, eu gostaria de agradecer à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia pelo apoio à realização desse vídeo. Esse vídeo ele é consequência, ele está sendo gravado agora em novembro de 2025, mas ele é consequência de uma ação que nós realizamos em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde sobre atualização em lesões autoprovocadas no mês de setembro de 2025 como uma ação do Setembro Amarelo. Espero que vocês possam aproveitar as nossas discussões da aula de hoje. Bom, o que eu vou trazer para vocês é consequência de alguns projetos de pesquisa que nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos, né? O primeiro deles é a avaliação psicológica dos processos de polivitimização e resiliência em crianças e adolescentes. O segundo, a avaliação de ideação e tentativa de suicídio em adolescentes na cidade de Goiânia. E o terceiro, a avaliação de desenvolvimento positivo, prevenção e promoção de saúde. Antes da gente entrar nos dados propriamente ditos, eu gostaria de sensibilizá-los com alguns dados que provavelmente muitos já sabem, mas aqui eu gostaria de reunir para que a gente olhasse com cuidado sobre o que nós vamos discutir posteriormente. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre os jovens de 15 e 35 anos. Ele atinge 15 a 25% das pessoas que efetivamente tentam suicídio. E dessas, entre 15 e 25, tentarão novamente se matar no próximo ano. 10% efetivamente vão conseguir se matar nos próximos 10 anos. E esses são dados de uma pesquisa realizada em 2004 e 2010. Nós não temos estudos prospectivos nessa perspectiva mais atuais, mas a gente já pode prever o quão complexo é esse fenômeno e o quanto nós precisamos agir e estudá-lo. Bom, em 2003, a taxa de suicídio era de 4,5 para cada 100 mil habitantes. Em 2014, nós observamos um aumento dessa taxa mundial para 5,8 suicídios para cada 100 mil habitantes. Em 2019, essa taxa dobra e vai para 10,7 suicídios para cada 100 mil habitantes. Então, se nós olharmos temporalmente, observa-se um aumento gradual das taxas de suicídio nos últimos anos. E no último dado que nós temos, né, é que entre 2010 e 2019 houve um aumento de 43% das taxas de suicídio anual. Bom,
E aqui no Brasil, o nosso boletim epidemiológico, né, o mais atual, mostra um aumento gradual da taxa de suicídio também no Brasil em geral e comparativamente em relação às regiões do estado do Brasil, né, a gente observa que o Rio Grande do Sul, né, o Sul, perdão, é a região que tem a maior taxa de suicídio, mas o Centro-Oeste está ali, em segundo lugar. E isso nos chama a atenção. Se a gente observa, então, essa taxa de suicídio, não só por região, né, mas também por idades, e aí usando a classificação do boletim epidemiológico, a gente observa um aumento muito importante, sobretudo na faixa etária de 15 a 19 anos. Então, é a faixa com maior aumento e um aumento percentual de 81%. Embora essa seja a faixa de maior aumento e com aumento percentual gigantesco, né? 81% não é um aumento baixo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para a faixa etária de 5 e 14 anos, né? Primeiro, pela dificuldade de identificação de tentativa de suicídio nessa faixa etária. Então, a gente tem todos esses problemas. E segundo, porque se nós observarmos em 2010, a taxa era de 0,31 e em 2019 ela está a 0,67, ou seja, nós também temos um aumento aí importante. Em termos brutos é pouco, né? Então não chegou a 1 ainda, mas em termos relativos é um aumento de 100% quase. Bom, comparando então agora não só as regiões, mas as regiões distribuídas, as taxas de suicídio distribuídas por idade nas diferentes regiões do Brasil, a gente continua vendo aí a região Centro-Oeste como a segunda região com maior taxa de suicídio, mas o que me chama a atenção e por que eu gostaria de destacar esse gráfico para vocês, não é? É que, se nós observarmos a taxa de suicídio da região sul, o que carrega mais é a faixa etária acima de 60 anos, comparativamente conosco, aqui do Centro-Oeste. Mas se nós olharmos as faixas etárias mais jovens, de 5 a 14 anos e de 15 a 19 anos, somos nós do Centro-Oeste que estamos morrendo mais. Ou seja, nossas crianças e nossos adolescentes e jovens, né, estão desejando morrer mais do que os outros adolescentes e crianças de todo o Brasil. E essa fala impacta, essa fala faz com que essa aula se justifique e a gente tenha que olhar para esse dado e tenha que olhar para o que está gerando esse dado. Bom, se agora ao invés da gente avaliar então a região Centro-Oeste como um todo, a gente olhar Goiás especificamente, nós vemos que Goiás é o estado que está em 8º lugar para a taxa de suicídio. No Centro-Oeste ele fica atrás apenas do Mato Grosso do Sul. Mas o que é que a gente está chamando de suicídio, né? Acho que antes, o suicídio ele é a ponta do iceberg. Ele é aquele dado que quando chega até a gente, que nós conseguimos enxergar, existe um problema muito maior submerso e dividido em outros tantos problemas, né? Então, o primeiro grande problema é a subnotificação. Bottega, em 2006, fez uma previsão de que para cada ato concluído em si, existe pelo menos 25 tentativas e 10 casos bem-sucedidos e não notificados. Então, para cada suicídio que nós ficamos sabendo, tem pelo menos 10 que a gente sequer ficou sabendo. E tem pelo menos 25 tentativas que nós desconhecemos, né? Um outro problema também que merece nossa atenção e que já apontei anteriormente é a antecipação da idade. Se há alguns anos atrás, não é? E a gente não está falando de um tempo muito longo, se há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente falava do problema do suicídio, sobretudo na fase adulta e velhice, e principalmente na velhice, hoje
a gente está vendo uma antecipação e são os jovens, a população mais jovem. Vocês viram que, inclusive as crianças, aqueles que estão aumentando, incrementando significativamente a sua vontade e o seu comportamento para chegar às vias de fato de morrer, não é? Então, isso a gente chama de comportamento suicida e ele envolve mais do que o suicídio propriamente dito. Ele envolve o pensamento, o planejamento, a tentativa e o suicídio. Então, se nós conseguirmos antecipar nossas ações e agir antes do suicídio propriamente dito, para não ter que acudir um caso já efetivado, não é? Mas lá no planejamento, ou no pensamento, ou na primeira tentativa, talvez a gente tenha mais sucesso. Bom, a Organização Mundial de Saúde, desde 96, classifica o suicídio, o comportamento suicida, como um tipo de violência. Na verdade, para a OMS, a violência está dividida em 3 grandes grupos. A violência coletiva, que é aquela que ocorre em termos sociais, né? Então, na sociedade como um todo, que envolve política, envolve economia. Essa nós não vamos tratar hoje, né? Embora ela seja extremamente relevante e precise de uma atenção. A nossa pesquisa ela se centrou mais nas violências interpessoais e autodirigidas, que são outros 2 grandes grupos de violência que a OMS postula. A violência interpessoal é aquela que envolve as violências que acontecem entre os membros da mesma família, né? Entre pais e filhos, entre irmãos, né? Entre parceiros, marido, mulher, né? Cônjuges, e aquela que acontece na comunidade, entre os pares, né? Os adolescentes entre eles, o bullying, o assédio sexual, né? A violência sexual propriamente dita, que não ocorre dentro da família, mas que ocorre na comunidade. Um outro grupo de violência é a autodirigida, que envolve o comportamento suicida, então naquela linha que eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Pensamento, planejamento, tentativa e suicídio propriamente dito, e o autoabuso, que são aquelas autolesões sem a intenção de morrer, mas que envolve, em certa medida, um risco significativo e um comportamento autodestrutivo, né, uma violência autodirigida para essas crianças e adolescentes. Alguns dados do que a gente pesquisou, do que a gente fez ao longo desses últimos anos, estudando violência interpessoal em adolescentes, né? Esse é daquele primeiro projeto que eu descrevi anteriormente. O objetivo dele era descrever os índices de violência entre crianças e adolescentes em Goiânia e as suas relações. Bom, antes de entrar nos dados propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas distinções conceituais com vocês. Então, a partir de agora, a gente não vai falar mais de violência, vai falar de vitimização, que é a vivência da violência, tá? E a gente vai falar também de revitimização, que é a vivência de mais de uma violência do mesmo tipo no último ano. E nós vamos falar de polivitimizações, que são a ocorrência de vários episódios de vitimização de tipos diferentes. Vou explicar melhor para vocês mais à frente, tá? Nesse estudo participaram 504 indivíduos com idade entre 12 e 18 anos, estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas de Goiânia. Nós utilizamos um instrumento que foi traduzido e adaptado para o português, o JVQ, que avalia o que se chama de crimes convencionais, ser roubado, ser sequestrado, são esses crimes que facilmente nós identificamos que temos que ir na delegacia prestar queixas. Um outro tipo de violência é a violência de maus tratos, então maus tratos da família para com a criança, com o adolescente, maus tratos entre pessoas adultos com crianças e adolescentes, violência entre pares, que são as violências entre os próprios adolescentes ou entre as próprias crianças, e o bullying entra como um dos tipos de violência entre pares, vitimização sexual,
que aqui nós não pesquisamos somente o estupro propriamente dito, mas toda violência sexual quando o meu corpo é utilizado para fins sexuais sem o meu consentimento. E, por fim, um tipo de violência que eu acho interessante chamar a atenção aqui, e nós vamos ver o impacto que ela tem, embora ela seja muito pouco valorizada, que é a vitimização testemunhada ou vitimização indireta. O que seria esse tipo de violência? É aquela violência que eu não vivi diretamente. Eu não fui roubada, mas a minha colega que estava do meu lado no ponto de ônibus foi roubada, o ladrão colocou uma arma na cabeça dela. Ou eu não sofri violência sexual, mas eu estava na festa com a minha amiga e um grupo de meninos violentou a minha amiga. Então não aconteceu comigo, mas indiretamente eu sou afetada por essa violência porque eu estive junto, eu participei, eu vivenciei ou eu acompanho as consequências dela, né? As respostas dos participantes eram registradas numa folha, né? A coleta de dados foi feita presencialmente, em lápis e papel, e eles escreviam em que medida eles haviam vivido esse tipo de violência no último ano e ao longo da sua vida. Bom, o protocolo de pesquisa seguiu todas as normativas do Comitê de Ética, né? Então foi enviado para o Comitê de Ética, foi feito contato com as escolas, pedido autorização, todos os participantes assinaram TCLE e TALE, né, para os adolescentes e crianças, e a amostra das escolas foi feita por conglomerado. Vamos aos dados, que é o que a gente gostaria de destacar aqui para vocês, né? Se nós olharmos os dados das vitimizações no último ano e ao longo da vida dos adolescentes, a gente observa um índice muito alto, né? Então, à exceção da violência sexual, a gente observa uma taxa, né, de mais de 65% de violência, de vários tipos de violência entre os adolescentes no último ano de vida deles. Então a gente observa que essa faixa etária da adolescência é uma faixa etária que está sob muita violência. Se a gente faz essa pergunta ao longo da vida, a gente observa um incremento de todos os tipos de violência sofridas, né? E agora eu estou falando no geral, depois eu entro no específico, mas a gente observa que esse aumento não é tão grande, não fica tão discrepante. Vou pegar o exemplo aqui da violência por pares. No último ano, os adolescentes de 12 a 18 anos disseram que viveram 65% deles disseram que viveram violência por pares no último ano e 67,9% ao longo da vida, ou seja, nos outros anos anteriores ao ano atual. Então não é um aumento muito grande. O que esse dado nos mostra? Ele nos mostra que é na adolescência que grande parte das violências acontecem. Então é nesse período que a gente precisa olhar e a gente precisa cuidar. Isso no geral, para crime convencional, maus tratos por pares e indireta. Mas se a gente olha a violência sexual especificamente, a gente observa que, inclusive, ao longo da vida o índice é menor. Em geral, esses adolescentes estão vivendo violência sexual nesse ano e eles conseguem identificar e conseguem relatar. Bom, mas isso foi a vivência de uma violência, né, de uma vitimização no último ano. Se a gente pergunta para esses mesmos adolescentes, né, mas você viveu essa violência mais de uma vez? A gente observa que os índices abaixam, né? Então de 65 eles abaixam aqui para maus tratos por volta de 40%, mas a indireta continua 62%, crime convencional 48%, né, para o último ano. A sexual para 12%, mas se nós prestarmos atenção, a queda não é tão significativa. O que significa dizer, né? Significa dizer que esses adolescentes estão vivendo violência no último ano e muitos deles estão vivendo violências repetidas. Eles vivem e vivem de novo essa violência nesse último ano.
e outra vez ao longo da vida há um incremento, mas não é um incremento tão significativo assim, já que parece ser que é no último ano que essas violências mais acontecem. Se a gente olha o impacto dessas violências na saúde e aí na saúde mental desses adolescentes, nós avaliamos a manifestação de problemas, não é, como depressão, ansiedade, comportamento opositor, quebra de regras, dificuldade de socialização, e a gente classificou esses tipos de problemas em dois grandes grupos, não é, de acordo com Achenbach. Nos grupos internalizantes, os problemas internalizantes, que seria ansiedade e depressão, e os problemas externalizantes, que são aqueles que o indivíduo tem em relação à sociedade. Entre os problemas externalizantes é isso, né? O comportamento opositor, quebrar regras, dificuldade de socialização. Bom, quando nós olhamos esse impacto, e aí é esse círculo que eu fiz aqui para vocês, não é? A gente observa um impacto significativo na saúde mental desses adolescentes de quase todos os tipos de violência para os problemas externalizantes, ou seja, viver violências é fator de risco para o desenvolvimento de todos os tipos de problemas com a sociedade, não é? E, além disso, viver crime convencional, maus tratos e violência por pares é fator de risco para a ansiedade e depressão. Sobretudo se eu sou revitimizado. Se eu sofro uma única vez, já tem potencial para que eu adoeça, que é essa coluna aqui, não é? Mas se eu sofro ao longo da vida e várias vezes, aliás, é essa coluna aqui, uma única vez, né? Ou uma única vez ao longo da vida. Mas se eu sofro várias vezes e ao longo da minha vida, é quando tem maior impacto na minha saúde mental. Bom, e aí nós pegamos esse conjunto de adolescentes, né, e vimos que eles sofreram violência uma vez, num nível de 70% mais ou menos, né, para as violências em geral, à exceção da sexual que foi 30%, que eles viveram violências repetidas, não é, num nível de 50% para as violências em geral e para a violência sexual 13%, mas a gente fez a seguinte pergunta: e quantos dessa amostra que nós coletamos são polivitimizados, ou seja, viveram violência sexual, violência por pares, negligência e violência indireta, né? Pelo menos 4 tipos de violências distintas no último ano. E nós chegamos num índice alarmante. A gente percebeu que 19,3% da amostra que a gente coletou foi classificada como polivítimas, ou seja, viveram mais de 4 violências nesse último ano. Quando a gente olha a porcentagem de polivítimas, o sexo feminino apresenta um número maior do que o sexo masculino, representando 24,7% da amostra, 24,7% da amostra do sexo feminino eram polivítimas, ou seja, de cada 4 mulheres, uma era polivítima. E entre os meninos, esse índice caía para 13,3%. Se a gente olha a distribuição da polivitimização pelos anos escolares, a gente observa que o 7º ano é o ano de pico. 7º e 8º, mas eu vou destacar aqui o 7º ano, né? Em que 34,9% dos adolescentes do 7º ano relatam estar sofrendo mais de 4 tipos de violência naquele ano. Se a gente olha por idade, nós temos a idade de 13 e 14 anos como as idades de maior risco. Quase 1/4 dos adolescentes de 13 e 14 anos estão sofrendo 4 ou mais tipos de violência nesse ano. Lembrando que não são 4 violências
mesma violência, né? Não é meus pares, né, meus colegas estão me isolando na escola hoje, amanhã e depois. Não é isso, meus colegas estão me isolando na escola, eu me sinto negligenciado nos meus cuidados, eu sofri uma violência sexual nesse último ano, uma ou mais, e eu fui assaltado ou sequestrado nesse último ano. Então, a gente está falando aí de violências diversas e violências graves, né? Então, 1/4 dos adolescentes, quase 1/4, né? Mas bem próximo, dos adolescentes de 12 a 18 anos de Goiânia estão vivendo mais de 4 tipos de violência, sobretudo aqueles de 13 e 14 anos. Bom, e por que é interessante identificar essas polivítimas, né? Porque o que a gente observa é que elas têm um risco aumentado. As polivítimas têm o dobro de chance de pensar em suicidar e têm o dobro de chance de tentar suicidar. Então, o suicídio, a gente está falando das violências em geral, né? Interpessoais aí que nós começamos, e do comportamento suicida, por quê? Porque eles estão intimamente relacionados. Nós temos, para combater o comportamento suicida, a gente tem que trabalhar em questões individuais, não é? Aquelas relativas ao indivíduo, fortalecer esse indivíduo, nós vamos discutir mais para frente, mas isso também está diretamente relacionado com questões relacionais, questões sociais, como, por exemplo, a vivência de violência, fazendo com que esses adolescentes apresentem o dobro de chance, quando estão submetidos à violência, a tentarem e pensarem em suicídio. Bom, agora nós vamos passar para a parte 2, em que nós vamos falar sobre violência e comportamento suicida em adolescentes, fatores de risco e proteção, mas dessa vez focando de forma mais específica nos comportamentos suicida e nos fatores de proteção que nós podemos trabalhar.